Olá, pessoal. Então vamos começar aqui nossa primeira aula sobre o conjunto dos números naturais. Depois a gente vai ver outros conjuntos, dos inteiros, racionais, etc. Vamos lá, eu vou colocar a introdução. Beleza. Vamos lá então conversar um pouquinho sobre números naturais. Tá conseguindo ver bem minha tela? Beleza. Então tá bem, números naturais. Os números naturais, eles dão ideias de contar o número de elementos de conjuntos que não sejam infinitos, tá? Conjuntos que, de certa maneira, a gente para de contar a partir de um certo momento. Então, eles são usados para contar número de elementos de conjunto. Número de elementos de conjuntos. Aqui eu vou dar apenas ideias intuitivas, tá? Então aqui já estou partindo que a gente tem ideia do que são conjuntos, coleções de elementos, né? E também aqui eu já vou partir do que a gente tem uma ideia do que seja finito também, tá? Essa ideia de parar de contar, né? A contagem cessa em algum momento. Conjuntos finitos. Numa abordagem mais rigorosa, isso aqui seria meio circular, mas aqui a gente está falando só sobre intuição mesmo. Então, por exemplo, se a gente pega aqui esse conjunto com maçã, sei lá, uva. Isso aqui tem dois elementos só, uma quantidade finita. A gente associa um número natural a essa quantidade aqui, que é o número 2. É claro que poderia ter apenas um elemento também. Por exemplo, cereja. Então isso aqui é associado ao número natural, que a gente chama 1. Apesar que é possível também a gente ter conjuntos que não tenham elemento. Tá? Por exemplo, aqui o conjunto das X, tal que X é minha Ferrari. Ferrari é aquele carro, né? Uma Ferrari qualquer. Poderia ser X, tal que X. Sei lá, poderia ser também diamante. Eu acho que não tenho nenhum diamante. Diamante do professor. Então aqui, como não tenho nenhum diamante, esse conjunto é vazio. O número de elementos dele é 0, tá? Então o número 0 também pode ser associado à contagem de elementos. O conjunto vazio pode ser simbolizado assim. Ele pode ser simbolizado também só com as chaves, tá? E aqui é uma propriedade que não se verifica para mim. Poderia ser um carro muito caro aqui também. Sei lá, qualquer coisa. Um carro de Fórmula 1, coisas assim.
Então, o zero também é associado a uma quantidade de elementos de um conjunto finito, tá bom? Isso aqui a gente diz que são números cardinais. Quantidade de elementos de conjuntos são ditos números cardinais. Mas os números naturais eles também podem ser usados para contar elementos de uma sequência. Tipo, o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro, quarto, quinto, etc. Aí isso recebe um outro nome, que não é mais cardinal. É chamado ordinal. Tá? Aqui, para cardinais, faz sentido a gente falar do zero, porque tem conjuntos que não têm elementos. Mas para ordinais, já a gente não começa a contar do zero, a gente começa a contar do 1. A gente fala primeiro elemento, segundo, terceiro, e assim sucessivamente. A gente não fala zerésimo elemento, né? Ou elemento de ordem zero em geral. Então, um outro uso aqui é contar posição em sequência. Os números naturais podem ser usados também para simbolizar ordens numa sequência, tá? Usados para dar a ordem de um elemento na sequência. Um elemento em uma sequência. Então, por exemplo, uma sequência poderia ser, a princípio, sequência de qualquer coisa. Tá? Geralmente a gente considera sequências numéricas. Tá. Poderia ser sequência de filmes, sequência de álbuns, mas a princípio a gente vai considerar mais sequência de números mesmo, números reais. Tipo, poderia ser sequência dos números pares. 0, pares positivos, não negativos. 2, 4, 6, 8, 10. Isso aqui define uma sequência. São os números pares. Tá. Aí o 0 aqui vai ser o primeiro elemento. Primeiro elemento vai ser o 0. A gente vai ter também o segundo elemento. Que vai ser o 2. E assim sucessivamente. Perceba aqui que a gente começa do 1, né? Primeiro elemento está associado ao número 1. Primeiro. Segundo, etc. Então esses são os números ordinais. Então, são os números ordinais. Então, dos números ordinais a gente começa do 1. Dos números cardinais a gente começa do 0. Tem essa diferenciação. Alguns autores gostam de colocar o 0 nos naturais, outros não gostam tanto. Por causa dessa diferenciação, tá? Algumas vertentes da matemática gostam de começar do 1, outras gostam de começar do 0.
Geralmente o pessoal que trabalha com álgebra gosta de começar no zero. Agora, o pessoal que trabalha mais com matemática ligada ao infinito, que é a análise, eles gostam de começar do número um. Para falar de sequências, como a gente falou aqui. Apesar de eu ter um treinamento em análise, que é essa parte da matemática do infinito, eu acabo tomando a notação dos algebristas, que é de começar do zero. Depois a gente vai ver por que o zero também seria legal ter. Além de a gente poder contar aqueles elementos do conjunto vazio, né, coisas que a gente não tem, vai ter uma outra serventia depois que vai ser ligada mais à aritmética também. Tá. Então, alguns autores começam os naturais do 1, outros do 0. É que depende de quem vai escrever, tá? É uma questão de preferência mesmo. Assim, o pessoal, como eu falei, os analistas eles gostam mais de começar do 1 e os algebristas às vezes gostam de começar do 0. Mas tanto faz. Muda algumas coisinhas, mas não é nada assim muito sério, não. Tá bom? Mas pra gente aqui a gente vai considerar o zero natural também. Por motivos de fazer conta. Tá, então, alguns autores começam os naturais do 1, outros incluem o 0. Eu meio que estou traindo o meu movimento porque eu estou colocando os zeros naturais e a escola onde eu fui ensinado não gosta de botar. Outros incluem o 0. Alguns autores começam os naturais do 1, outros incluem o 0. Ok. Vamos considerar com 0. Vamos considerar o 0 natural. E o conjunto dos naturais ele tem um símbolo específico, tá? O conjunto dos naturais é simbolizado. Geralmente a gente escreve um número n e bota um tracinho do lado. Ou alguns escrevem um n em negrito, maiúsculo. O conjunto naturais é simbolizado pela letra n. Eita. Pela letra n maiúscula. É muito comum escrever assim, a gente bota um tracinho e bota um n maiúsculo, tá? Ou um n em negrito. Essa primeira anotação aqui é mais comum. Beleza, então pra gente, termos intuitivos aqui, os naturais vão ser assim. Começar do 0, aí continua 0, 1, 2, 3, 4. Aqui estamos supondo que a gente já conhece bem a sequência, né, dos naturais, como monta os números a partir do 10, tal. 10, 11, etc. Esse aqui é um conjunto infinito. É um conjunto infinito. Na verdade, ele é o menor infinito que existe. A gente consegue até comparar tamanhos de infinitos. Mas isso é uma conversa mais complicadinha. Beleza, então pra gente,
Vamos considerar aqui, então, que começamos do zero. E o zero vai ser o menor número natural para a gente. A partir do zero, nós temos aqui números que vêm depois dele. A gente pode simbolizar isso aqui até numa reta. Vou colocar uma reta aqui. A gente pega a sequência desses números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Então, cada número aqui tem um sucessor. O sucessor é o número que vem depois nessa reta aqui, tá? Cada número natural tem um sucessor. Por exemplo, o sucessor do 0 é o 1. O sucessor do 1 é o 2. O sucessor do 2 é o 3. Do 3 é o 4. Do 4 é o 5 e assim sucessivamente. Tá? Em geral, nós dizemos que o sucessor de um número n, dn, é o número n mais 1. Isso aqui a gente pode pensar até como uma definição de somar mais 1. É pegar o sucessor do número, tá? Por exemplo, dado o número 0, a gente consegue achar o sucessor dele somando mais 1. 1. Isso aqui é o número, né? E esse aqui é o sucessor. Aí o 2, o sucessor é o 3. Número 4, o sucessor é 5. É sempre, então, o número mais 1. 3 é igual a 2 mais 1. 5 é igual a 4 mais 1. E assim vai, tá? Então, a partir dessa ideia de sucessor, a gente começa a pensar em adição também, somar números. Sucessor soma mais 1. E a gente pode tomar sucessor e sucessor e assim vai. Se a gente pega o sucessor, vai ser o número mais 2. A gente pega o sucessor, vai ser o número mais 3. A gente continua então nessa sequência. A gente pode dar sentido então à operação de adição nos números naturais, que é obtida tomando sucessores. Então vamos ver aqui a adição de números naturais. É claro que a gente já sabe somar números naturais, né? É bem tranquilo. A gente vê isso desde o ensino fundamental 1. Adição de números naturais. Então vamos supor que a gente já tem uma ideia de como calcular. Então, dados dois números naturais, a gente obtém um terceiro número, que é a adição desses dois, tá? Dados dois números naturais, podemos obter um terceiro chamado de soma desses números. Por exemplo, se a gente pega o número 3. Escolhe o número aí pra gente que não seja muito grande. Isso, 3, 5, bom. Boa. 3 e 5 são dois números. Isso aqui é associado a um outro número. A gente já sabe calcular, né? Isso aqui. Por tabuada de adição. 3 mais 5 dá 8. Então, dado dois números naturais, é associado a um outro número. Tá bom?
Mas é claro que isso vale também em geral. Dados N e M naturais. N mais M é um número natural. E supondo aqui que a gente já sabe calcular, né, a soma de dois números, mas também a gente pode obter isso por meio dos sucessores, né? Por exemplo, o que é 3 mais 5? É o sucessor do sucessor do sucessor de 5. A gente pode pensar aqui o número 5, aí depois tem o 6, depois tem o 7, depois o 8. 3 mais 5 ou 5 mais 3 é pegar o quê? Aplicar o sucessor 3 vezes. Ó, aplicou uma, aplicou duas, aplicou 3. Aí chegou no 8. A operação de adição acaba recaindo na ideia de sucessor. Só que eu falei também que 3 mais 5 e 5 mais 3 depende de como a gente pega, né? 3 mais 5 dá 8 e 5 mais 3 também dá 8. O que acontece é que nós temos a propriedade de poder trocar a ordem dos termos que nós temos ali e o resultado vai dar o mesmo. Essa propriedade tem um nome chamada de comutatividade da adição. Então vamos começar a ver propriedades da adição. São bem tranquilos. A gente está acostumado também. Então, propriedades da adição. Já falamos de comutatividade, né? Vou escrever aqui. Comutatividade. Exemplo. 3 mais 5 dá 8. Que também é 5 mais 3. Agora, aqui do lado, eu vou escrever com símbolos. Vale que N mais M é sempre igual a M mais N. Pode trocar a ordem, tá? Isso aqui parece ser meio trivial, às vezes, muito básico, né? Mas existem operações que a gente não pode trocar a ordem, tá bom? O resultado vai ser diferente. Para adição, é igual. Para multiplicação também. Mas se a gente pegar, por exemplo, a potenciação, a gente não pode trocar a ordem dos números. Se a gente pega, por exemplo, 2 ao cubo, isso vai dar 8. Agora, 3 ao quadrado vai dar 9, tá? A gente não pode trocar a ordem sempre. Existe uma outra coisa em matemática que a gente vê no ensino médio que a gente não pode trocar a ordem também, que é multiplicação de matrizes. Se a gente trocar a ordem dos fatores na multiplicação, também vai dar diferente. Então nem sempre a gente pode trocar a ordem das coisas, tá? Mas na adição nós podemos, na multiplicação também. Potenciação nós não podemos. Então a gente tem isso como comutatividade. E tem uma coisa legal também, que é somar o número zero. E agora vai aparecer porque eu quero ter o número zero dos naturais. Tá bem. Escolhe o número aí que não seja o zero pra gente. 8, beleza. 8 mais 0 a gente consegue calcular, né? Já aprendeu? 8 mais 0 dá o próprio 8, né?
É claro que a comutativo é a mesma coisa que 0 mais 8. Tá bom? Esse aqui somar 0 é como se a gente não tomasse o sucessor. Deixasse o número no mesmo lugar. Ele tem um nome especial, 0, que é chamado elemento neutro da adição. Então esse elemento neutro, para a gente, vai estar dentro dos números naturais. Então nós temos elemento neutro. 2 naturais. 0, ele é, pra gente, elemento dos naturais. E aqui tem um motivo porque eu gosto de colocar os zeros naturais, porque a gente ganha elemento neutro, tá bom? Se nós não tivéssemos o 0 ali, a gente não ia ter essa propriedade. A gente ia começar só do 1, aí ia alterar o número. É por isso que talvez os algebristas gostem, inclusive, de ter o 0, porque tem essa propriedade que é bonitinha, né? É como se fosse não fazer nada com a adição. Mas acaba sendo útil, tá? Na matemática. Então o 0 pra gente é o elemento neutro. E aqui em símbolos, então, a gente pega qualquer número n e soma com 0, vai dar o mesmo número. Não vai alterar em nada. N mais 0 é igual a n, que é igual a 0 mais n. Beleza, a gente tem mais uma outra propriedade que a gente costuma listar como uma das básicas dos números naturais, que é chamada de associatividade. Essa associatividade, eu escrevi certo? Associatividade. A associatividade diz que a gente pode fazer a soma de 3 ou mais termos em qualquer ordem que a gente quiser, tá? A gente não precisa se preocupar com a ordem que nós fazemos as operações. Diz mais um número aí pra gente. Vou completar aqui. Que não seja muito grande também pra não... 2, ótimo. Diz mais um pra gente aí. 9, beleza. Então aqui a gente está usando os parênteses. Os parênteses vão dizer pra gente qual a ordem das operações a gente faz. A primeira conta que a gente faz é sempre a conta entre parênteses, tá? No caso aqui a gente vai somar 3 com 2 primeiro. 3 mais 2 é 5. Aí depois a gente soma com 9. 5 mais 9 dá 14, né? Beleza, a gente fez a conta assim. Mas se nós fizéssemos de diferente, deixasse o 3 aqui de fora, primeiro somasse o 2 com 9. Será que vai dar a mesma coisa? Vamos testar. 2 mais 9 dá 11. E 11 mais 3 dá 14, né? Deu a mesma coisa. Então, a associatividade vai dizer pra gente que não importa a maneira como a gente coloca os parênteses, vai sempre dar o mesmo valor, tá? Para a soma dos números naturais. Então, funciona bem bonitinho a soma dos números naturais. A gente tem essas 3 propriedades aí. Deixa eu escrever em símbolos aqui o que acontece. Se a gente pega n mais m e soma o número p, isso aqui vai ser a mesma coisa que pegar o n e somar m mais p.
Não importa a ordem, nós colocamos os parênteses. Então essas aqui são as propriedades básicas da adição. Só que por meio da adição, nós conseguimos definir uma outra propriedade, que é chamada de multiplicação. A multiplicação acaba sendo uma repetição de adições, tá? Nós aprendemos também a tabuada de multiplicação lá no ensino fundamental, em geral. Assim como a adição ela depende do sucessor, a multiplicação a gente constrói também com as adições. A gente já sabe, né, calcular a multiplicação. Sei lá, pegar o número 2 aqui. Escolhe um outro número aí pra gente fazer a operação. 12, beleza. Então, 2 vezes 2, a gente sabe calcular isso aqui. Só que a gente pode fazer essa conta recair na adição. 2 vezes 12, para a gente poderia ser, por exemplo, pegar o número 12 e somar com ele mesmo. Tá. Aqui são 2 cópias. Somar números a gente já sabe. Vamos relembrar aqui como é que é o algoritmo de soma, né? Nem precisava montar, que isso aqui a gente sabe de cabeça, mas vamos montar aqui. A gente pega 2 mais 2 dá 4. Não foi nenhum número, ok. 1 mais 1 dá 2. Então esse aqui é o algoritmo de adição que nós aprendemos. Então esse aqui dá o número 24, que é 2 vezes 12. Beleza. Em geral, o que acontece? Se a gente tivesse, por exemplo, 2 vezes o número n. Isso aqui pra gente é n mais n. São 2 cópias. E se fosse 3 vezes n? Seria n mais n mais n. Aí aqui viram 3 números. Esse fator aqui vai dizer pra gente quantos termos a gente bota na adição. Tá? Aqui 2 vai aparecer 2 termos. 3 vai aparecer 3 termos. Então, de certa forma, a multiplicação ela vai recair em adições. A gente já teve a ideia lá na parte anterior. Nós temos também o número 0 que a gente pode multiplicar. Mas vamos ver aqui, 3 cópias. A gente pode pensar, ó, 1 vezes n. 1 vezes n, o n só vai aparecer uma vez. Tá? Um valor aqui, um n. Agora, se a gente pega 0 vezes n... Opa, botei 0 vezes 0. Da mesma coisa. 0 vezes n, o n não vai aparecer. A gente deixa só o número 0, tá? Isso aqui pode ser visto como uma definição também nos números naturais. A gente define que o 0 vezes qualquer número vai dar o número 0. O 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então, são regrinhas boas pra gente lembrar. Importante. Mas o que está acontecendo aqui é que a gente está vendo que a multiplicação ela pode ser obtida por meio da adição, né? Sempre assim. Então a gente pode definir, ó, 0 vezes n é igual a 0. A gente pode definir também que o... Vou botar aqui. Trocar pelo número m aqui.
E o que é n vezes m? A gente pegar o m, somar com m, somar várias vezes. Quantas cópias aqui a gente vai pegar? Serão n cópias. N cópias do m. Tá bom? Então a moral da história pra gente é que a multiplicação ela pode ser obtida por meio da adição. A multiplicação pode ser obtida por meio da adição. Adição o quê? A adição sucessiva. Do termo. Beleza. Aí na aula que vem nós vamos continuar a ver mais propriedades da multiplicação. Assim como a gente listou ali propriedade de comutatividade, elemento neutro, associatividade, a gente vai ver também o que equivale para a multiplicação. Depois continuar falando um pouquinho mais de números naturais. Como a gente compara, qual número natural é maior que o outro, etc. Aí depois a gente fala de números inteiros, números racionais e números reais, por fim, para a gente terminar essa parte de conjuntos básicos dos números, né? Então é isso. Aí vou ficar então por aqui. Aí depois a gente continua com essa teoria básica. Espero então que tenham um bom estudo. Só vou colocar a finalização aqui da gravação.